Meus irmãos, boa noite a todos. Muito boa noite a todas também. É uma honra a gente poder estar com vocês aqui, em alguns minutos, a gente poder refletir em torno da obra de Jesus. E uma honra maior ainda, eu posso dizer, porque nós temos a oportunidade, o convite da Consuelo foi muito pontual para mim. Nós precisamos falar de Jesus. Que nós vamos dar início ao nosso propósito, à nossa palestra, à nossa reflexão. Se nós vamos falar de Jesus como tema central, nós elegemos como tema específico a nossa possibilidade de caminhar com Jesus. E Jesus sempre nos convidou, enquanto Cristo, para nós sermos Cristos também. Dois objetivos eu quero traçar inicialmente com vocês. O primeiro, nós não podemos perder, e aqui é importante rememorar a base, nós não podemos perder de vista que o Espiritismo é a terceira revelação. No entanto, embora o Espiritismo seja a terceira revelação, que foi prenunciada por Jesus, e isso está lá no Evangelho de João. O Espiritismo sendo a terceira revelação, no entanto, não apaga e não elimina as revelações anteriores. Ao contrário, Jesus disse que não veio descumprir ou eliminar os ensinamentos de Moisés, mas dar cumprimento. E o Espiritismo, como muito bem disse a Consuelo, relembrando o nosso Francisco Cândido Xavier, o Espiritismo, ele eleva uma vez mais Jesus para os nossos corações, porque Kardec, inclusive, se preocupou em fazer essa pergunta. Se Jesus já veio, se Jesus trouxe o seu ensinamento, qual a razão do Espiritismo? E ficou um pensamento profundo para a nossa reflexão, porque os Espíritos disseram, é que os homens, ou seja, os seres humanos, o esqueceram. Será que nós não estamos, minha amiga Sônia, você que tem um trabalho tão belo ali com o Sr. Zé Augusto, no Grupo Espírita Alvorada, em Pedregulho, será que nós não estamos verdadeiramente, ainda hoje, esquecendo Jesus? Será que nós falamos tanto de Judas, aquele que teria sido traidor? Será que nós, de alguma forma, não estamos traindo Jesus ao olvidar, esquecer a sua mensagem e a sua propagação? Ao longo de 2000 anos, vocês haverão de concordar comigo, através das cruzadas, através das inquisições, através de tantas manifestações do equívoco humano, da interpretação equivocada do ser humano, nós estamos deixando e deixamos Jesus de lado. Nosso segundo propósito, então, é relembrar com o Chico uma frase, Consuelo, que além de Espiritismo ser Jesus de novo no coração do povo, nós não podemos esquecer de Jesus no movimento espírita, porque disse o Chico, então esse é um segundo objetivo com vocês. Se nós retirarmos Jesus do Espiritismo, é como se tivéssemos um corpo sem coração. Nós podemos até ter um corpo. E que corpo o Chico estava se referindo? Filosofia e ciência. O Livro dos Espíritos, nós temos 1019 questões que contém a filosofia espiritualista. Nós temos a ciência espírita e amanhã nós teremos a bênção de reconhecer aqui uma vez mais a comunicabilidade dos desencarnados com os encarnados. Mas se nós tirarmos Jesus, nós tiraremos a moralidade, nós teremos um corpo, nós teremos um cérebro, mas nós não teremos sentimento. Então, dito isso, meus amigos, nós precisamos entender, se o convite é, Jesus nos convida a caminharmos com Ele para sermos Cristos, e isso significa espíritos puros um dia, nós precisamos entender quem é Jesus. Eu sei que todos vocês vão rememorar da questão 625, quando Kardec pergunta se Deus, nosso Pai, concedeu ao ser humano alguém que poderia servir-lhe de guia, modelo. Os Espíritos responderam categoricamente com uma palavra, Jesus. Em algumas traduções, vede Jesus. Mas o que importa aqui é o comentário de Allan Kardec nessa questão. Porque Kardec, ao comentá-la, diz o seguinte, abre aspas, para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra, como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Então, esse comentário de Kardec ressalta o quê? Que todos nós que estamos no planeta Terra, encarnados ou desencarnados, temos Jesus como um modelo. Modelo é aquilo que se copia, gente. Modelo é aquilo que você quer buscar o exemplo. E Jesus como guia, porque Ele é que vai nos direcionar, é Ele que vai nos dirigir, porque nós temos que reconhecer também que muitas vezes nós estamos perdidos nesse caminho.
Nós, às vezes, achamos que estamos centrados, localizados, e nós não estamos. A humanidade está sedenta. É que, às vezes, nós não queremos dar o joelho a dobrar, o braço a torcer e reconhecer o quanto nós estamos carentes do Cristo no nosso coração. Onde os espíritos, em especial o espírito Jair presente, vai dizer uma mensagem que nós temos que trazer. Nós precisamos tirar Jesus da cruz. Nós, espíritas em especial, que sabemos que Jesus é esse modelo, esse guia, que é o tipo perfeito para a humanidade, precisamos trazer o Cristo para perto de nós. E nós ainda vemos, talvez pelos resquícios do ensino religioso de outros tempos, nós ainda vemos Jesus bem no alto da cruz. Nós ainda estamos vendo Jesus distante. Nós ainda estamos vendo uma coroa de espinhos, quando Jesus está nos convidando para andar com Ele, lado a lado com Ele, um amigo, um irmão mais velho. Como diz João o Evangelista, numa capacidade diferente do Espírito aqui na terra, de concebê-lo e entendê-lo. Então vejam, primeira coisa que Jesus fez conosco, Ele nos acolheu. Vocês já devem ter lido o livro em que Emmanuel nos descreve dos exilados de Capela, a caminho da luz. Olha o propósito, a caminho da luz, todos nós estamos. Então, se nós estamos à procura do Cristo, humildemente precisamos reconhecer que ansiamos assim pela cura, ansiamos por receber o remédio que até então não temos conosco. E Jesus vem para nos curar. Quantos Jesus curou? Quantos Jesus reergueu? Quantos Jesus está mudando, meus amigos? Porque aparentemente estamos inconscientes disso, mas os Espíritos estão aqui trabalhando, estão aqui tentando nos sensibilizar, abrir a nossa consciência, para que nós entendamos que não existe outro caminho, senão o caminho do Cristo. Então Ele nos cura a partir do momento também em que nós aceitamos a cura, igualzinho aquele cego, que no meio da multidão, e tem uma multidão ao redor dele em Jericó, mas ele ouve que tem alguém chegando, ele sente que a cura está chegando, e Jesus chega até ele, mas o pergunta antes, como se Jesus estivesse aqui para perguntar para cada um de vocês e de mim também: que queres que eu te faça? Qual que seria a nossa resposta para Jesus? Porque o cego, embora pareça óbvio, e dentro da moralidade cristã não é, ele respondeu de forma enfática: Senhor, que eu veja. E a partir do momento que ele disse o que queria, e isso importa para nós, porque também Jesus está perguntando: o que você quer que eu faça para você? O que queres que eu te faça? Porque a nossa resposta vai mudar o curso da nossa vida. Porque se dissermos com a fé de quem verdadeiramente confia na sua cura, Jesus vai dizer: eu quero, você está curado. O Senhor me curou? Não, a sua fé te curou, mas Ele traz a cura. Segundo ponto, olha o efeito pedagógico. Curados estamos? Se estamos curados, por que estamos sentados? Se estamos curados, por que não nos levantar? Por que não caminhar? Curados? Levanta-te e anda. O que é esse propósito para nós, meus amigos? Muitas vezes nós nos curamos e voltamos de novo para o mesmo caminho vicioso. Continuamos equivocados, continuamos tropeçando. E quando Jesus fala levanta-te e anda, o Cristo está nos mostrando que é preciso seguir agora caminho novo, diretriz nova. Fazer agora com que o homem velho, no simbolismo da palavra de Paulo de Tarso, fique verdadeiramente para trás, para que reine o ser humano novo, aquele ser humano em que, como Paulo de Tarso uma vez lembrado vai dizer, já não sou eu mais quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Então levantar e andar, olha, colocarmos-nos de pé, porque os nossos semblantes muitas vezes têm nos colocado desalentados, Consuelo. Os problemas de saúde mental que nos rodeiam, isso é tão falado hoje, eu acho muito bom, em especial dentro do grupo espírita, porque nós sabemos que é o espírito o centro de comando, que o cérebro é um órgão de exteriorização do pensamento, que o corpo físico é um instrumento de trabalho, então é o espírito que precisa ser cuidado, é o espírito que precisa ser renovado. E se eu falo de saúde mental,
É óbvio que eu estou tocando no aspecto mais importante, que é um espírito saudável também, no equilíbrio entre corpo, no equilíbrio entre mente. Levantarmos-nos e andarmos. Na sequência, Jesus traz o próximo efeito pedagógico, ensinar. O Cristo nos ensina tanto, meus amigos, o que Ele falou ao tempo em que 2000 anos atrás, possivelmente estávamos lá também, nós não tínhamos condições de entender sequer as parábolas. Nós não tínhamos condições de entender aqueles ensinamentos mais simples, nem mesmo os doutores da lei, porque procuravam Jesus às escondidas para perguntar: Senhor, o Senhor fala de um reino de Deus, onde que ele está? Ao ponto de Jesus dizer: olha, para isso você precisa nascer de novo. Para chegar a esse reino de felicidade é preciso progredir, e progredir significa reencarnar. Mas Jesus não diz reencarnação, Jesus diz nascer de novo. E o doutor da lei, sábio daquele tempo, intelectualizado, vai dizer: como pode um homem velho como eu entrar de novo no ventre de minha mãe, Senhor? Quer dizer, eu não estou entendendo o que o Senhor está falando. Isso parece difícil de entender para vocês hoje? Não. Porque qualquer de nós que aqui estamos, espíritas ou não espíritas, mas espiritualistas pelo menos, vamos compreender que o nascer de novo não é entrar no ventre da nossa mãe novamente, mesmo estando velhos, mas é uma nova oportunidade. A reencarnação, a bênção de recomeçar que todos nós temos, porque não tem um céu, não tem um inferno, e a felicidade, o reino de Deus é a conquista interior, que só é possível quando o espírito se purifica. Olha como ficou simples com a doutrina espírita entender. E no seu último efeito pedagógico, Jesus nos guia, que é a razão de nós estarmos refletindo um tema hoje, quando Jesus nos convida a sermos Cristos também. Todos nós caminharemos para lá, meus amigos. Todos nós, um dia, seremos espíritos puros. Todos nós saímos de um processo de simplicidade e ignorância, como disseram os Espíritos na questão número 115 do Livro dos Espíritos, e vamos ser espíritos puros. Mas essa conquista, ela é íntima. Esse tempo, nenhum de nós pode dizer para o outro: quanto tempo vai demorar para eu ser um espírito puro? Quanto tempo eu ainda vou demorar para atingir essa pureza espiritual? Não sei, mas eu posso dar uma dica. Aliás, quem deu a dica foi André Luiz, porque ele nos fala que entre o período da animalidade que já animamos e o que hoje ocupamos, há igual distância para chegarmos à angelitude. Eu acho que falta um certo tempo aí. Pelo tempo que nós já saímos do reino animal e o que ainda falta para o estado de pureza espiritual. Mas a grande lição para nós é que somos hoje conscientes, temos entendimento, temos capacidade de avaliar isso individualmente, inclusive. Porque aí, se eu vou ser um Cristo, qual é o meu estágio de moralidade para lá chegar? Qual o meu estágio de evolução? Porque Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 22, diz o seguinte: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Então é Jesus que está dizendo. É Ele que está dizendo que o que Ele fez, as maravilhas que Ele fez, nós também faremos. Às vezes eu fico me pegando assim na reflexão, já imaginando um processo, quem sabe, mesmo distante, mas daquilo que nós teremos que enfrentar. Porque hoje eu tenho certeza que se eu pedir para vocês levantar a mão, bem breve assim, naquele instinto, quem quer ficar livre dos problemas? Todo mundo levantar. Nós faríamos isso instintivamente, porque a gente quer se livrar daquilo que nos incomoda, mas que às vezes é aquilo que nos incomoda para caminhar para frente. Se nós analisarmos esse convite de Jesus, eu já fico pensando, será que um dia nós teremos que ajudar coletividades ignorantes como aquelas que vimos há 2000 anos atrás,
E enquanto espíritos puros, ajudar nesse processo de evolução e sermos crucificados também pelo amor que nós destacamos aos nossos irmãos menores? Porque eu quero crer que sim. E quero crer que sim, por quê? Porque se Deus continua trabalhando, e Jesus também, Deus cria desde sempre e continuará criando, vai chegar um dia em que nós teremos igualmente que ajudar no processo evolutivo de outras comunidades. E lá estaremos nós dando a vida para que eles entendam o valor do amor. E desde hoje, vejam, quantos milhões de anos isso será para frente, mas hoje o nosso espírito já começa a refletir sobre esse propósito. E não precisa ser daqui a milhões de anos, porque se você olhar para uma mãe que traz um filho, ela já está ali aprendendo o que é renunciar. O espírito já está aprendendo o que é doar de si nas noites mal dormidas. O pai que tem que sustentar, que tem que ser o apoio, que tem que ser o ombro, todos renunciando de si para outro coração que eles escolheram acolher. Agora imaginem isso numa magnitude de bilhões de seres. É o que nós estamos preparando para fazer. Por isso não pode soar como algo distante. Não pode soar como algo impossível. Ao contrário, é algo que já começou. A gente só está numa outra dimensão dessa renunciação e dessa doação. Então eu vou responder com vocês 4 perguntas para nós atingirmos isso. O nosso estágio de Cristos um dia, de espíritos puros. E a primeira pergunta que nós vamos ter que entender é: como entender a proposta de Jesus nesse sentido? Tudo que eu faço, vós também podereis fazer um dia. E o primeiro ponto dessa pergunta a ser avaliada é esse contexto de quem é Jesus. Quem é esse irmão que, como nós, também foi criado um dia? Ou alguém imagina aqui que Jesus foi criado como um ser à parte? Jesus teve o mesmo início? E pode parecer uma pergunta óbvia para nós, mas mesmo no movimento espírita, há pessoas que nos perguntam: Jesus foi criado puro? Vejam, mas se Jesus foi criado puro, Jesus teria sido privilegiado na sua pureza. Por que eu fui criado então simples e ignorante? E por que Deus teria criado um ser à parte? Essa foi uma pergunta de Kardec. Só que a gente precisa, naquela fé raciocinada do Espiritismo, provocar um senso de fé diferente. E talvez perguntando para vocês e para mim se Deus é justo, a gente chega na resposta que a gente quer. Porque Deus é justo, acredito que como atributo divino todos nós concordaremos. E se Deus é justo, como Deus criaria um ser perfeito e seres aos bilhões perfectíveis? Porque nós ainda estaremos no caminho quando alguém já estaria com a pureza. Não, então nós temos que entender que esse irmão é um irmão mais velho. Olha como a gente vai trazendo Jesus mais para perto. Que esse irmão é um irmão que já sabe o caminho. Que esse irmão é um irmão que já está num mundo de felicidade e nos convida para irmos para esse caminho de felicidade. E por que isso deveria parecer estranho para nós, quando muitas vezes nós, enquanto irmãos mais velhos, orientamos os mais novos a seguir o nosso caminho? Quando nós olhamos para os irmãos ainda pequeninos que erram, e nós dizemos, em alto e bom tom: não faça isso que você vai cair. Com autoridade, porque já caímos muitas vezes. Com autoridade, porque já passamos por aquele cenário. E muitas vezes não somos ouvidos. Olha a analogia do que Jesus fez conosco e daquilo que nós fazemos hoje. Então nós também fomos criados tal qual Jesus. E nós entendermos isso vai permitir, amigos, que a gente possa ver Jesus como um objetivo. Porque senão Jesus vai ficar distante da vida de todos nós. E talvez seja isso que esteja acontecendo. Porque nós colocamos Jesus num caminho à parte, quando Jesus está dizendo: venham comigo. O Cristo, né, Elci? O Cristo espera por nós. Porque Ele ensinou. Entender, por outro lado, gente, que nesse caminho nós estamos num estágio intelecto-moral
diferente uns dos outros. Se existem estágios para chegar até onde Jesus está, qual é o estágio que eu estou? Sem esse autoconhecimento, e aqui quem disse para a gente pensar sobre isso foi Santo Agostinho, também relembrando Sócrates. Conheça-te a ti mesmo. Qual é o grau de conhecimento nosso acerca de nós mesmos? Eu não estou falando da nossa personalidade atual. Eu não estou dizendo daquilo que hoje eu trajo. Eu não estou dizendo a respeito do meu corpo físico, da minha profissão. Isso é transitório. Isso é passageiro. Nós teremos que depositar no campo santo o corpo físico. Mas enquanto espíritos imortais, quem sou eu? Olha que pergunta aparentemente simples. Porque se vocês começarem assim, não, eu sou um homem, eu tenho 44 anos, eu exerço a profissão. Não, isso não é você, isso é o que você faz. E sem autoconhecimento a gente não consegue se posicionar perante a vida. Os meus defeitos, os meus vícios, aquilo que eu preciso, olhando no espelho, reconhecer com muito amor. Porque nós somos seres em construção, nós não nascemos prontos e não estamos acabados. Reconhecer defeitos não significa martírio, significa oportunidade de correção. Olha, eu sou impaciente, que não é o nosso caso. Eu sou muito impaciente. Olha, a impaciência é algo que precisa ser trabalhado, porque a impaciência muitas vezes tira de nós oportunidades maravilhosas. A gente não deixa as coisas acontecerem no devido tempo. A gente não espera o processo de maturação. A gente não espera que as coisas cheguem no momento oportuno. Então é necessário que a gente aprenda, olha, o que Jesus quis dizer com isso? Como seguir e entender essa proposta? Igualmente também entendendo onde nós estamos. E entendermos onde nós estamos nos impulsionará. E um último subitem, olha, qual é a casa que nós estamos habitando? Que planeta é esse? Muitos estão dizendo que nós já adentramos num mundo de regeneração. Outros estão dizendo que nós ainda continuamos no mundo de provas e expiação. E, na verdade, quero crer eu que nós estamos num processo de transição. Nós ainda não chegamos no mundo de regeneração, porque senão o bem já seria, em sua grande maioria, superior ao mal. E não é isso que nós ainda vemos, pelo menos em destaque. Então eu acredito que nós estamos saindo daquela noite escura, estamos começando uma aurora nova, mas ainda é como motorista na estrada, não é tão dia que você desliga o farol, mas também já não é tão noite que você não consiga ver uma certa claridade. Nós estamos num processo de transição, e a atenção aqui precisa ser maior. Porque enquanto escuridão, uma certa luz pode clarear o seu caminho de uma maneira muito mais intensa. E nós estamos num processo de transição em que o espírito às vezes se acomoda. Quem de nós aqui pode afirmar dentro das bem-aventuranças de Jesus que herdaremos a terra? Aliás, muitos de nós nem querem a terra de herança, né? Muitos de nós queremos Júpiter, o planeta mais evoluído do nosso sistema solar. Nós queremos ir para lá, mas olha, se nós tivermos o mérito de herdarmos o planeta Terra, nós já seremos muito felizes. E para isso, nós precisamos ser mansos e humildes. Bem-aventurados os mansos e humildes, porque herdarão a terra. Sem mansidão, sem humildade, e são duas palavras dificílimas de viver no dia a dia. Porque nós estamos assim a ponto de explodir. Nós estamos a ponto de entrar em erupção, igual panela de pressão que não demora muito, ela vai explodir. E humildade é reconhecer que ninguém é melhor do que ninguém. E mesmo num diálogo íntimo, a gente tem dificuldade de aceitar a opinião do outro. A gente tem a dificuldade de entender que o outro também pode ter razão. Olha, eu discordo do seu pensamento. Mas deixa eu pensar, deixa eu avaliar. Se nós conversássemos mais, eu acho que o mundo seria tão melhor. Então veja, Sônia, uma única pergunta, como entender a proposta de Jesus, já criou para nós um grande desafio. Um grande desafio
para que a gente possa, de alguma forma, avaliar em casa, avaliar na nossa semana, avaliar no nosso trabalho íntimo, como nós estamos percebendo o convite de Jesus. E ainda assim, eu vou passar para um segundo tópico com vocês. Qual o caminho a seguir? Sabemos, seguindo as lições de Jesus. Mas vejam se são fáceis as lições. Das inúmeras lições que o Cristo nos deixou, eu tirei 4, para a gente ver como esse desafio, ele nos convida ao caminhar mesmo. Primeiro é a lição da manjedoura, muito natural, de humildade. Jesus poderia ter nascido em qualquer berço de ouro. E isso nos leva a refletir que nós não temos que abdicar da riqueza que nós temos. Se formos favorecidos para a prova, para o desafio com o dinheiro, que nós saibamos honrar esse propósito. Porque Deus também não quer que nós nos tornemos pródigos. A oportunidade que nos foi dada, seja na miséria, seja na opulência, é para que nós nos valhamos dela. Mas humildade não tem nada a ver com o dinheiro ou a falta dele. Há muitos de nós com dinheiro, trabalhando o dinheiro como instrumento da força caritativa e humildes, se reconhecendo como parte de todos os outros. E, no entanto, há muitos de nós carregando velhos estigmas do passado, que não aceitamos a condição que estamos, e nós nos tornamos orgulhosos, a ponto de não aceitarmos a caridade. E esse é um ponto a se refletir também, mesmo na casa espírita, Consuelo. Porque, às vezes, a gente está muito apto a estender a mão. E quando somos nós a receber a ajuda? Não, eu não preciso da ajuda de ninguém. É ou não é um ponto de orgulho? Porque todos nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos de alguém para nascer e vamos precisar de alguém para desencarnar. Vamos precisar de alguém que cuide do nosso corpo. Vamos precisar de alguém que nos receba no plano espiritual. E ainda bem se tiver alguém no plano espiritual para nos receber também. Então veja como a humildade, que é uma base do trabalho do Cristo, torna-se para nós assim uma montanha, para a gente ajudar a lapidar. Na sequência, a lição do perdão, que do alto da cruz Jesus nos convidou a pensar. E o perdão tem tudo a ver com a humildade, porque quando nós não somos humildes, nós não perdoamos porque não aceitamos ofensas. Nós não admitimos ser ofendidos. Mas o que nos falta talvez aqui é um olhar amoroso de quem está lúcido para quem está enfermo. Analisem comigo se não é diferente quando a gente pega uma criança no colo e essa criança vem nos agredir. Em sã consciência, ninguém vai agredir de volta a criança, vai? E ninguém vai guardar rancor daquela criança porque aquela criança o agrediu. Porque há uma consciência muito natural de que aquele bebê não sabe o que está fazendo. E aquele irmão ou irmã que nos fere, por mais pareça esteja consciente, os espíritos são categóricos em dizer que são enfermos, ainda que num momento de enfermidade transitória, mas são enfermos. Então nós precisaríamos olhar o perdão aqui, não só como o perdão que nos liberta das algemas, o perdão que me permite prosseguir, o perdão que me permite caminhar livre e desimpedido daquele que me agrediu, mas também esse outro perdão que me leva à compreensão. Outra virtude, lição ao pé da cruz, somos uma família. Olhar para qualquer ser humano e ver naquele irmão ou naquela irmã um membro da sua família universal, porque é importante sim nós reconhecermos a essência de um núcleo familiar. Pelo menos lá no nosso projeto, inclusive aos domingos, Consuelo, a gente tenta valorizar o aspecto da família, né? Porque em Sacramento é uma cidade onde também o movimento religioso católico é muito forte. E muitas pessoas migram para o espiritismo buscando um pensamento novo, mas são daqueles irmãos que vão no grupo espírita uma vez por semana para tomar a hóstia na água fluidificada, para ouvir o padre na figura de um irmão que está comentando o evangelho. Isso não deveria ser novidade para nós. Mas então, compreendendo que somos todos uma família, nós extrapolamos a linha da consanguinidade. Não somos só sangue, nós somos, acima de tudo, espírito. Nós já tivemos muitas famílias,
Muitas famílias consanguíneas, onde elas estão? Qualquer um de vocês aqui pode ter sido a minha mãe, o meu pai, numa outra existência que eu não reconheço hoje, mas que basta um olhar, cria uma sintonia, um magnetismo, que nós não saberemos dizer de onde veio. Mas se fôssemos abrir o livro da vida, a gente reconheceria, fez parte da minha história num dado momento. Por que não ter essa percepção com aqueles que parecem caídos na vida? Porque os Espíritos dizem que às vezes a gente não abre as portas para um pedinte e ali a gente está abrindo mão de atender um familiar de outros tempos. Nós não sabemos. E se nos fosse avisado, olha, o seu pai da última reencarnação vai bater na porta. Tem certeza que o mínimo de curiosidade a gente teria. Mas como não nos é dito nada, justamente para não ferir um talento maravilhoso, eu vejo se vocês vão se recordar que talento que é esse. Começa com L. Livre arbítrio, porque o mérito precisa ser nosso. Qual a decisão nós tomaremos? Amanhã nós vamos falar do André Luiz. Os Espíritos deixaram o André Luiz visitar a família. Qual seria a reação do André Luiz ao reencontrar a Dona Zélia? Livre arbítrio. Nem mesmo Clarencio ficou para auxiliá-lo, porque ele precisava decidir livremente. Então, como nós estamos convivendo uns com os outros, nos tratando uns aos outros, tem esse propósito de entendermos já ou ainda não se somos uma família universal. E a lição da ressurreição, nesse caminho, todo dia, disse o Chico aqui agora há pouco, num dos slides que passou, todos os dias eu caio, todos os dias eu me levanto. Gente, se nós não tivermos resiliência diária, nós nos entregamos a um processo muito triste que está acometendo as almas no mundo, que é a depressão. Depressão não é uma doença do corpo. A depressão é uma doença da alma. E os psicólogos, psiquiatras, eles dizem com muita autoridade, a ansiedade é a visão do futuro que não chegou, enquanto depressão é a visão do passado que eu não largo. Alguma coisa ainda me algema, alguma situação que aconteceu comigo, seja nessa encarnação ou não. E sem entendimento de renovar, renascer, ressurgir, ressignificar, nós vamos ficando estacionados. Por isso que eu disse há um tempinho atrás, levanta e anda, porque senão a gente estaciona. E o problema da situação quando nós estacionamos é que nós criamos uma fixação mental, nós cristalizamos em nossa mente determinados quadros ou situações. Com isso, nós atraímos para perto de nós espíritos que estão na mesma sintonia. Me diga o que tu pensas, que eu te direi com quem tu andas. Você quer saber quem anda com você? É só você parar e pensar aquilo que você está pensando. Pense sobre o que você pensa. É isso mesmo. Porque o Emmanuel vai dizer no livro Pensamento e Vida que a mente é o espelho por onde andarmos. Então, onde eu estiver, o meu pensamento vai refletir aquilo que eu estou mentalizando e vivendo. Então, a única forma de nós entendermos o caminho a seguir é, de fato, buscando vivenciar as lições de Jesus. Kesley, vai ser fácil para essa existência? Não sei. Para uns, é um embrião ainda. Para outros, já é uma árvore um pouco mais robusta. Se São Vicente de Paulo estivesse aqui, nós olharíamos para São Vicente e diríamos, com muita tranquilidade, esse já é um tronco, uma árvore frondosa, porque é daquelas que consegue trazer sombra para os outros que sofrem. Mas qual é a nossa posição? Olha onde a gente volta, do autoconhecimento, da autoanálise. E o terceiro e penúltimo ponto, para a gente ir avançando nessa reflexão, é então, se eu já me identifiquei, como que eu vou me elevar? Como que eu posso? Porque, vê, a doutrina espírita tem uma maravilha de consolo, que eu sei que vocês gostam e eu também. O Espiritismo é o consolador prometido? É o consolador. Mas o Espiritismo não é só o consolador. O Espiritismo é aquela doutrina libertadora. O Espiritismo nos liberta igualmente. E para nos libertar, o Espiritismo nos mostra o que está acontecendo, mas nos mostra também como sair desse cenário. Então, se nós vamos ser Cristos um dia, Jesus nos convidou para isso,
eu consegui entender a proposta do mestre, eu consegui as lições que eu preciso assimilar, o entendimento é, primeiro, eu preciso acreditar em Jesus, crer nele. Porque se vocês lembrarem da passagem que eu li há pouco, no versículo de João, ele disse, aquele que crê em mim. Kesler, mas todos nós que aqui estamos cremos em Jesus. Tudo bem, mas Eurípides Barçanufo, na sua última existência, teve um trabalho maravilhoso nos seus 38 anos, de 1880 a 1918. Em torno de 1912 a 1915, um espírito que se apresentou como donatista e que era recebido pela faculdade mediúnica do tio Senhor Mariano. Muita gente perguntou quem que é esse bom velhinho aqui estampado no meu peito. Mariano Ferreira da Cunha Júnior, tio biológico de Eurípides, fundou o Centro Espírita Fé e Amor em Santa Maria, 28 de agosto de 1900. Ele o responsável pelo encaminhamento de Eurípides. Ele que deu das suas mãos para Eurípides o livro Depois da Morte, de Leon Denis. É esse irmão que vai ser o médium que, com a sua faculdade mediúnica de psicofonia, receberá o espírito donatista por 3 anos, meus amigos. 3 anos. E por 3 anos, esse espírito, de forma relutante, ele nega Jesus. Por 3 anos, ele nega Jesus e persegue os cristãos. Só isso já seria para nós um ponto de alta reflexão. Mas que ódio é esse de Jesus? Mas pasmem, esse espírito se intitulou como donatista. Donatista é aquele membro da seita dos Donatos, que viveu ao tempo de Santo Agostinho, 400 anos depois de Jesus, gente. Esse espírito foi perseguido, ele foi prejudicado, ele começou a se vingar de Jesus, seguindo todos os cristãos que ele teve a oportunidade. Mas vejam, 400 depois de Jesus, até quando? 1912. E ele só se liberta, ele só se transforma numa das sessões mediúnicas no ano de 1915, quando a professora Corina Novellino narra no livro Eurípides, o Homem e a Missão, que Eurípides faz uma prece profunda. É como se Eurípides tivesse percebido que aquele era o momento para a conversão espiritual daquele irmão. E Eurípides então faz uma prece sentida, e eu fico imaginando, aquilo deve ter estremecido os arredores, porque esse espírito começa a chorar. Ele começa a chorar e ele fala: basta, basta, mestre, estou convertido pela luz do teu amor. Olha, eu não estou convertido pelo que você falou, eu não estou convertido pelos livros que eu li, eu estou convertido pela luz do teu amor. Entenderam? Então essa crença, que para nós talvez não seja algo distante, para muitos espíritos ainda o é. E é importante a gente refletir sobre essa distância, porque para nos elevarmos também para Jesus, nós precisamos aprender a semear como ele semeou. A parábola do semeador fala muito forte para nós. O semeador semear, e todos nós imaginamos Jesus semeando a sua mensagem de amor. Só que Jesus nos legou também esse trabalho. Ao me localizar dentro do cristianismo, eu preciso reconhecer que sou também um semeador da mensagem do Cristo. Por onde eu for, onde eu estiver, eu serei um cristão ou não. Ou nós somos espíritas cristãos só dentro da casa espírita. Ou nós nos lembramos de Jesus e das suas lições só quando nós entramos no movimento religioso, no momento que, na verdade, serve para nós nos repararmos em energia para a luta lá fora, porque a luta não é aqui dentro, gente. Aqui nós estamos nos abraçando, aqui nós estamos refletindo sobre uma mensagem maravilhosa. A luta é o pé para fora, nas dificuldades do seu e do meu lar, na convivência diária com espíritos que muitas vezes estão reunidos para resgatar, porque na sua quase totalidade as famílias na Terra são famílias de reparação, de redenção. Os casamentos são casamentos provação, e isso foi a dona Laura que falou no livro Nosso Lar.
Então nós temos que entender que esse cristianismo que nós aceitamos se reflete na parábola do semeador, quando nós também saímos a semear. Claro, vocês vão encontrar corações áridos. Vocês vão encontrar corações que a semente vai ficar à beira do caminho. Vocês vão encontrar corações que a semente vai quase germinar, de repente vem um sol, um convite do mundo lá fora e tira todas as suas esperanças de levar aquele ser humano para frente. Mas também a gente pode ter certeza que corações existirão como terra preparada, que nós vamos semear a mensagem e aquela mensagem vai frutificar. Ela vai render 30, ela vai render 100, ela vai render o cêntuplo, porque aquele coração estava preparado. Como nós hoje, quero crer também, estamos preparados. Nós também estamos preparados para começar um caminho diferente, ou para continuar no trilho certo. Porque muitos de nós já estamos tentando fazer o que é certo. Nem todos nós estamos ainda semeando espinhos. Muitos de nós já entendemos que a semeadura é livre, mas ela será sempre, sempre, sempre obrigatória. E aí eu vou encerrar com vocês essa breve reflexão, porque das 4 perguntas que eu me propus a refletir com vocês, como entendermos a proposta de Jesus, qual caminho seguir esse mestre amigo, como nos elevarmos a Jesus, mas diante de tantos obstáculos que eu e vocês vamos encontrar, quanto a essas pedras, esses obstáculos, como que nós devemos nos manter? Tudo bem que vocês vão dizer, Kesley, precisamos perseverar. Mas por falta de uma conclusão mais bela, eu fui buscar no livro Instruções Psicofônicas, para homenagearmos o Chico, sempre o Chico, esse irmão que, como eu disse no início, foi responsável por nos legar tanto exemplo e tanta lição. E nesse livro Instruções Psicofônicas tem uma mensagem do Espírito Meimei, que vai nos mostrar também quanto nós devemos nos colocar no caminho da perseverança. Às vezes, reconheceremos claramente que Jesus ainda não somos. E ainda bem se nós nos reconhecermos no ponto em que sabemos estar. Mas qual é a nossa condição? Será que já somos um traço de Jesus? Será que já somos um ponto daquilo que Jesus foi no mundo? Porque Meimei vai dizer assim, capítulo 2, Em Busca do Mestre. Aos ouvidos da alma atormentada, que lhe pedia a comunhão com Jesus, respondeu generoso o mensageiro celestial: sim, em verdade reconheces no Cristo o Senhor, mas não te dispões a servi-lo. Veja as advertências do anjo para a alma atormentada. Clamas por Jesus como sendo uma suma compaixão, todavia ainda te acomodas com a maldade. Não te cansas de anunciá-lo por luz dos séculos. Entretanto, não te afastas da sombra. Dizes que ele é o amor infinito, mas ainda te comprases na agressividade e no ódio. Afirmas aceitá-lo por príncipe da paz e não vacilas em favorecer a discórdia. Então, o anjo está dizendo, olha, você quer ver Jesus, você quer ir ao encontro de Jesus, mas é só um querer, porque na verdade as suas ações mostram que você está num caminho oposto. E aí o nosso irmão suplica, contudo, suplicou a alma em pranto, tenho fome de consolo, no aflitivo caminho em que se me alongam as provações, que fazer então para encontrar-lhe a presença redentora? Então ele insiste, o que eu preciso fazer? Olha, o que nós precisamos fazer? Volta ao combate pela vitória do bem e não desfaleças, acrescentou o emissário celeste. Ele, Jesus, é teu mestre. A terra é a tua escola, o corpo de carne a tua ferramenta e a luta a nossa sublime oportunidade de aprender. Se já lhe recolheste a lição, seja um traço dele. Cada dia, ama sempre, ainda que a fogueira da perseguição te elimine a esperança. Estende os braços ao próximo sem esmorecer, ainda que o fel das circunstâncias adversas
te envenene a taça da solidariedade e carinho, seja um raio de luz nas trevas e a mão abnegada que insiste no socorro fraternal, ainda mesmo nos lugares e nas situações em que os outros hajam desistido de auxiliar. Vai, esquece-te e ajuda no silêncio. Olha, esquece-te e ajuda no silêncio. Assim como no silêncio recolhes dele o alento de cada instante. Então, como que Jesus fala conosco? O silêncio da nossa alma. Não pretendas improvisar a santidade e não esperes partilhar-lhe de imediato a glória sublime. Ouve, basta que sejas um traço do Senhor onde estiveres. Aos olhos da alma supliciada, desapareceu a figura do excelso dispensador dos talentos eternos. Viu-se de novo religada ao corpo, sob desalento inexprimível. Contudo, ergueu-se, levantou-se, enxugou os olhos doridos e, calando-se, procurou ser um traço do Mestre cada dia. Correu célere o tempo, amou, sofreu, esqueceu-se. O mundo feriu-a de 1000 modos. Os invernos da experiência enrugaram-lhe a face e pratearam-lhe os cabelos. Mas um momento surgiu em que os traços do Mestre como que se lhe gravaram no íntimo. Viu Jesus com todo o esplendor de sua beleza no espelho da própria mente. No entanto, não dispunha de palavras para transmitir aos outros qualquer notícia do divino milagre. Sabia tão somente que transportava no coração as estrelas da alegria e os tesouros do amor. Meimei. Muito obrigado.